programa Afinando Ideias com o Dr. Pinheiro é um oferecimento do Instituto Doutores do Brasil e Silver & Gold, artefatos de ferro com fabricação e locação de equipamentos para a sua obra. Olá, amigos! No programa de hoje trataremos da dolorosa e difícil questão das pessoas em situação de rua. De onde vêm essas pessoas? Por que estão vivendo nas ruas? Qual a solução para o problema? Fala-se que na Grande Vitória temos aproximadamente 2.000 pessoas e somente em Vitória teríamos cerca de 300 seres humanos vivendo nessa situação degradante. Nosso sentimento humano e cristão nos impulsiona a questionarmos o que as autoridades estão fazendo para a solução do problema. Ora, se fazem alguma coisa, não parece que a resposta está sendo eficaz. Essas pessoas representam perigo para a sociedade, sendo que, não raro, existem agressões aos mais vulneráveis, como crianças, mulheres e idosos. São também perigo para elas próprias, porque estão expostas a tudo e a todo tipo de riscos, de violência praticada por pessoas desumanas que pretendem resolver o problema com maus tratos e agressões, o que não tem sido raro. São diversas as origens do problema e são diversas as abordagens que devem ser ordenadas pelo serviço público para o correto encaminhamento da questão. Para nos esclarecer melhor sobre o tema, hoje vamos entrevistar o Dr. Vicente Ramatiz, médico psiquiatra com ampla experiência na abordagem do tema. Não saiam daí, nosso programa já está começando. Dr. Vicente Ramatiz aqui comigo. Como vai, doutor? Tudo bem? Prazeraço imenso em receber novamente aqui com a gente. Bom, a questão das pessoas em situação de rua tem saída? Há uma solução possível? E de onde vêm essas pessoas, doutor? Eu tenho certeza que existe solução. Se houver vontade política real, nós temos condições sociais de resolvermos a questão das pessoas em situação de rua. Porque envolve muitos órgãos, né? Deve envolver muitos órgãos, deve envolver a sociedade organizada, porque o problema não é fácil, né? O cidadão tem direito de estar na rua, e embora esteja até atrapalhando, né, a circulação normal, embora seja um perigo para a sociedade, embora ele esteja em situação de perigo, né? Mas essa intervenção aí é uma situação bastante complicada, né? De onde vêm essas pessoas, essa origem? Como é que a gente pode analisar essas pessoas pelas origens de passar da sua vida normal para a sua vida em situação de rua? Doutor Pinheiro, as pessoas que trabalham com abordagem de rua, elas classificam como população flutuante e outras mais. O olhar que nós temos, que aprendemos a ter na nossa experiência médica, atendendo em ambulatório, recebendo essas pessoas e como cidadão, é que nós temos uma população muito heterogênea na rua, né? Quando nós olhamos sem o lado humano, nós vemos simplesmente pessoas que estão na rua. Quando você tem um olhar um pouco mais humano e se procura entender quem são essas pessoas, nós vamos ver. Existem ali pessoas dependentes químicas, né, de álcool e outras drogas, estão lá. Doentes mentais. Existe a parte da extrema pobreza. Nós temos a chamada população flutuante, né, que principalmente as cidades litorâneas como a nossa, Vitória, acordam
de virem do interior para procurar emprego e quando chega aqui as coisas não acontecem exatamente como eles idealizaram, mas também não querem retornar e acabam ficando e se adaptando a uma situação e criando transtornos para a cidade. Nós temos, entre essas pessoas, muitas vezes, indivíduos que estão simplesmente no momento de um surto temporal, né? Uma questão emocional em casa. Eu já tive vários pacientes que acabaram ficando em situação de rua e a família falou, olha, ele brigou em casa, se aborreceu, aconteceu isso e acabou saindo. Às vezes está relacionado a abusos familiares e outras coisas, então acabam indo para a rua. Soluções existem. Quando nós identificamos cada caso e se trabalha individualmente cada um desses casos, claro que nós vamos ter soluções. O senhor falou aí que envolve muitos órgãos, né, muitos setores. Envolve um pacto social. Envolve um pacto que, desde a chamada sociedade privada, as empresas privadas, que tenham a boa vontade e as ações governamentais de realmente melhorarem as suas equipes. Nós sabemos que equipes de abordagem são insuficientes e as ações que podem ser tomadas com eles, os locais, os abrigos, nós sabemos que são insuficientes. Então... parece que, Vitória, por exemplo, parece que não há ação nenhuma sendo feita, né? Porque a gente só vê essa população crescendo e cada dia em piores condições. O cidadão cada dia aparentando-se quase um ser sub-humano, que me perdoe, mas é lamentável, é chocante. Nós que somos crentes em Deus, pensamos muito nessa situação dessas pessoas, né? Como é que nós vamos deixar essa pessoa ali na rua, naquela situação? E não há um cadastramento, né? Ou esse cadastramento já está superado? Como é que o senhor vê essa coisa? O último cadastramento que teve na Grande Vitória foi de 2017, que indicou que haveriam 1.047 pessoas nas ruas da Grande Vitória, em situação de rua. Eu acredito que esse número seja muito maior, porque veja bem, quem anda pelas ruas de madrugada, aonde as ruas estão mais vazias, então essa população de rua aparece mais. Em tudo quanto é esquina, tem bairros, então, que a situação assim, é assustadora. Hoje nós não temos muita liberdade de andar a pé. A gente não sabe qual vai ser a reação, o que eles vão fazer, né? Que tipo de ação eles vão cometer, se vão fazer alguma coisa contra a gente. E passando numa rua, um morador de rua ali, realmente é uma intranquilidade, uma insegurança para qualquer um, né? Exatamente por isso que tem que ter um pacto social, um pacto que vá superar pensamentos ideológicos, o achismo de algumas categorias. A questão tem que ser estudada e uma ação pragmática, profundidade. Sim, mas uma ação pragmática, que é o que nós não vemos. Todas as discussões que eu vi relacionadas a pessoas em situação de rua, seja em dependência, por dependência química, seja por doença mental, seja por estar parte da população flutuante, porque é interessante, porque nessa população flutuante nós encontramos indivíduos vivendo da mendigância, mas encontramos pessoas que trabalham. Nós vamos fazer uma pequena pausa, doutor, para os nossos comerciais e já retornamos. Você que está precisando de trabalhar, é um bom motorista, responsável, educado, cuidadoso, não perca mais tempo e trabalhe com o Uber. Se você não tem o carro, nós temos o carro ideal para você. Ligue para a JRP Locadora e comece a ganhar dinheiro imediatamente. Temos a melhor relação custo-benefício. Não perca tempo. Ligue agora 27 99254 0384 ou 27 99769 6913. JRP Locadora.
Retornando com o doutor Vicente Ramatiz, tratando da questão das pessoas em situação de rua. O senhor falou que algumas pessoas que estão nessa situação também trabalham, né? Quer dizer, não é só desempregado, não é só algumas que podem até ser classificadas como vadias, enfim. Há pessoas que trabalham e ainda assim tem que dormir lá na rua, tem que passar por essa situação. O senhor estava explicando. São trabalhos informais, né? Desde guardadores de carro, pessoas que trabalham com reciclagem, catando papelão, latim, acabam fazendo um papel social importante, porque ajuda a questão da limpeza e de outros hábitos. O que eu volto a falar, é preciso que a compaixão tome conta. Exatamente. Das pessoas que têm a condição de fazer algo por isso. Veja esse ser humano como alguém que está precisando de ajuda imediata. Ao longo desses anos, quantos pacientes, meu Deus, que eu vi que estiveram na rua e cronificaram porque não tiveram nenhuma forma de apoio. Perfeitamente. Então hoje nós sabemos que são ações que dependem do Estado, mas que algumas empresas também podem estar apadrinhando, ajudando isso. Inclusive encaminhando para emprego aqueles que realmente tiverem condições de trabalhar, não é isso? Sim, tem tanto em condições. Porque cada grupo dessas pessoas tem uma característica e essas características deverão ser trabalhadas, não é isso? O que fazer com cada uma dessas pessoas? Por exemplo, os que são viciados em drogas. O que nós temos que fazer com eles especialmente? Eles precisam de tratamento, precisam ser encaminhados a tratamentos adequados. Os que tiverem situação mais dramática, aí não tem como estar discutindo de forma ideológica, é internação compulsória. Por mais que isso cause em algumas pessoas uma espécie de desconfiança que se pontuou contra. Aliás, eu peço a quem é contra, simplesmente por pensamentos sociais, que procure olhar a necessidade daquele indivíduo que já não responde por si, não tem condição de tomar uma ação por si e, na contramão, ele ainda está criando violência na rua, está assaltando. E o pior de tudo é que, geralmente, quem são as principais vítimas? Os idosos, mulheres gestantes, jovens, crianças, pessoas que estão em menor condição de se defenderem. Então, nós temos, em relação à dependência química, eles têm que ser encaminhados para tratamento. Claro, cada caso é um caso, desde os que são encaminhados ao CAPS, aqueles que tiverem condições graves, encaminhado para a internação, pelo menos para a desintoxicação e o passo inicial do tratamento. Perfeitamente. Inclusive chamar a família, né? Identificar a família, aqueles que têm referência familiar. É uma outra situação, doutor Pinheiro. O que acontece que existe entre essa população de rua? Existem indivíduos deficientes ou doentes mentais que a família recebe ajuda do BPC, o benefício contínuo, e fica com esse salário e abandona o Léo, esse familiar que está recebendo esse salário. Isso, e sendo identificado, criminal, né? Sim, sendo identificado pela abordagem, precisa haver ação jurídica mesmo para que a negligência seja responsabilizada desses familiares. Os que realmente não têm familiares, é preciso que hajam essas formas dessas residências terapêuticas que acolhem esses indivíduos. São tantas pessoas que já não têm condição de se manter, não têm condição de prover sustento, né? Aí sim tem que haver o olhar humano. Quanto às pessoas que têm uma melhor condição dessa população de rua, existe uma outra questão importante. Nós temos hoje a falência dos abrigos. Por que eu falo a falência? Porque quantas histórias nós ouvimos que tivemos há pouco tempo atrás aí um período chuvoso, quantas pessoas em situação de rua não ficaram desabrigadas, não foram recusadas nos abrigos por esses estarem com superlotação? Então não tem condição de termos tão poucos abrigos com tão poucas vagas. Isso precisa, sim,
ser muito visto. Quando nós voltamos a falar dessas pessoas que estão em situação de rua por questão de desemprego, para eles precisa ter o Centro Pop. O Centro Pop, ele entre aspas, uma espécie de espadia. Seria o lugar que acolhe essas pessoas e dão a eles as condições adequadas de higiene, onde o indivíduo possa ir para tomar banho, raspar barba, ter uma avaliação, inclusive clínica, e ter o horário de almoço. Geralmente eles têm regulamentos muito rigorosos, né? Um horário restrito, passou daquele horário, às vezes é de 11 às 13, algo assim, já não aceitam mais as pessoas. Claro que regras tem que ter para as coisas funcionarem adequadamente, mas com pessoas de rua, você não, se ele fosse capaz de cumprir, bater ponto, ele não estaria ali naquela condição. Exatamente. Já está nessa situação porque já está desorganizado mentalmente, sua vida está desorganizada, não tem horário, não tem regras a cumprir, né? Mas alguma coisa eles terão que cumprir também, né? Exatamente. Vamos fazer mais um breve intervalo para os nossos comerciais e já retornamos com o Dr. Vicente Ramatiz. Você que está precisando de trabalhar, é um bom motorista, responsável, educado, cuidadoso, não perca mais tempo e trabalhe com o Uber. Se você não tem o carro, nós temos o carro ideal para você. Ligue para a JRP Locadora e comece a ganhar dinheiro imediatamente. Temos a melhor relação custo-benefício. Não perca tempo. Ligue agora 27 99254 0384 ou 27 99769 6913. JRP Locadora. Retornando com o Dr. Vicente Ramatiz, falando sobre as pessoas em situação de rua. Doutor, o que fazer com essas pessoas que podem trabalhar e estão na rua? As pessoas que estão lá por extrema pobreza, aquelas que estão também em razão de serem apenas transeuntes, né? Tem uma passagem mais rápida, embora fiquem algum tempo, mas não estão ali fixas permanentemente. O que fazer com esses três tipos de moradores, de pessoas em situação de rua? A melhor resposta está na classificação deles. Essa classificação ela precisa ser muito completa, doutor Pinheiro. Hoje nós temos as equipes que fazem essa abordagem, mas essas equipes são mais da área social. Essa abordagem é preciso ter mais a utilização de ambulatórios de saúde mental, para que nós temos primeiro o diagnóstico mais preciso do indivíduo. Né? Multidisciplinar. Exatamente. O indivíduo ele tem que passar por uma equipe multidisciplinar, porque ali, quando ele passa por essa equipe, no final a equipe fecha, vai falar exatamente, porque cada profissional tem o seu olhar técnico, o seu diferente saber. E aonde vai se dizer, olha, não, esse cara realmente é um esquizofrênico, ele fala desse jeito, mas ele tem essa doença mental. Não. Olha, a nossa percepção é que nós temos aqui simplesmente um vigarista, um cara que está andando porque está vivendo de pequenos expedientes, está escondendo o que é, ou está fugitivo da sua cidade e está só aguardando uma situação diferente. Então, esses diferentes perfis, eles vão ser melhor esclarecidos quando houver equipe multidisciplinar, uma quantidade razoável de profissionais fazendo esse trabalho. Esse trabalho, ele tem que ser visto pelas gestões governamentais, não só pelo olhar da compaixão, mas pela necessidade que a cidade tem de ter o seu crescimento de uma forma segura. Porque também não há como deixar de falar que é muito triste nós
perdemos as nossas praças, nós perdemos as nossas ruas. A nossa geração cresceu brincando nas ruas e os nossos filhos hoje não podem fazer isso. A Praça 7 de Setembro, né? Praça Costa Pereira, está cheio de pessoas nessa situação que atrapalham o dia a dia do cidadão, todas as praças, comércio. As famílias não podem mais ir. Então, quando ficam falando em turismo, uma série de outras ações, esbarram exatamente na questão da segurança. Né? Como é que vai fazer turismo numa cidade cheia de pessoas pelas calçadas, né? Pedindo comida, pedindo dinheiro? Ações concretas como identificou o indivíduo, qual é? Não é do nosso território? Recambiamento. Está desempregado? Tem que ter uma ação social, de criação de empregos. Dá uma qualificação profissional? Dá uma qualificação, né? Facilita, faça algum acordo com algumas empresas, que nós temos empresas de diversos níveis que têm condição de absorver essas pessoas. Sem dúvida. O estímulo à criação de empresas voltadas para a questão de reciclagem, que a grande parte dessa população de rua trabalha com isso. Perfeitamente. O município pode, o Estado, né? Porque o senhor falou que a principal responsabilidade nessa questão é do Estado, né? Mas o município também pode tomar as suas ações. Tem que haver um pacto de ação entre os diferentes níveis governamentais, as ações sociais, envolver as igrejas, envolver as entidades ONGs, todas essas assim. Hoje, teoricamente, isso está funcionando, só que nós sabemos que não é verdade. Tanto não é verdade que está crescendo a população de rua. A nossa cidade está muito mais violenta. A Grande Vitória está mais violenta. Inclusive, há um aspecto aí que, inclusive, a OAB pode ajudar, né? Pode ser solicitado à OAB a presença de um advogado, até mesmo para questionar aquelas situações em que os familiares ficam com o dinheiro que a pessoa que está na rua recebe, né? Então, que seria, a princípio, parece ser um crime, né? A pessoa está abandonada e o familiar está recebendo dinheiro. Além disso, instituições como a OAB vão precisar ter realmente um pensamento muito pragmático em relação a isso, que veja bem, entre essas pessoas que estão na rua, sempre nós temos muito cuidado com o que nós propomos, para que não pareça que haja a truculência do Estado contra aquele cidadão. Mas veja bem, e as pessoas que estão em situação de vadiagem? É outra questão séria. Séria. Acho que o senhor pode falar muito melhor do que eu, sim, que está lá no Código Penal ainda, não foi... Na verdade, está na lei das contravenções penais, mas é aquela situação que o povo diz, essa lei não está pegando mais, né? Ela pegava, mas não pega mais, porque a questão de falta de emprego e não sei o quê, uma série de justificativas. Mas a pessoa... Mas tendo abrigo, veja bem, você tendo um número suficiente de abrigo, por que a pessoa tem que estar na rua? Exatamente. Tendo a oferta de emprego, estando capacitado para o emprego. E principalmente, eu coloco muito que me sensibiliza saber que tem pessoas na rua, já aconteceu de eu perguntar, por que você está aqui? Por que você não vai para o abrigo? Não, o abrigo está superlotado, nós fomos lá e estava cheio. Então tem que ter uma condição de abrigo, que inclusive tiraria a justificativa de algumas pessoas estarem andando pela rua, e aí sim, eu acho que as guardas municipais, militares poderiam estar abordando, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui na rua? Isso poderia refletir muito na questão da violência e dos furtos, roubos, esses arrombamentos que estão acontecendo, que os lojistas tanto... Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Seria bom se a gente pudesse estar aqui conversando. Ficaríamos o dia inteiro, né, para tratar desse assunto, que é um assunto bastante interessante. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado ao senhor pela oportunidade. E até a próxima. Um abraço a todos.